Esta é a 7ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, da TV PUC e do NASCE Orientação Vocacional. Agora conversaremos sobre a engenharia civil no âmbito de projetos de estruturas. Está aqui para conversar conosco o Tomás Vieira, que é engenheiro civil pela Poli da USP. É pós-graduado em estruturas em concreto. É engenheiro civil de projetos de estruturas na Companhia de Projetos. É diretor de estruturas em aço da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. ABC, é assim que fala? ABS? ABS. Eu agradeço a sua presença. Eu agradeço o convite. Iniciaremos com uma situação inusitada, uma situação engraçada ou um caso a respeito do trabalho deste profissional. Uma coisa razoavelmente corriqueira na minha atividade, no meu cotidiano profissional, acho que isso se repete em algumas outras profissões, mas no meu ofício, em alguns trabalhos técnicos isso é bem comum, que sempre que alguém precisa de engenheiro, tem algum tipo de patologia na edificação, ou na sua casa, na residência, no condomínio, na loja, enfim. Normalmente nós somos os últimos a ser consultados. A pessoa percebe um problema em casa, uma trinca na alvenaria, ou um afundamento num pé de pilar, no piso. Aí conversa com o síndico, com o zelador, com o açougueiro, com o pai de santo, com o padre. O vizinho de cima, o vizinho do de lado. cima, de baixo, liga para a tia, chora com a sogra. E normalmente nós somos os últimos a ser consultados sobre um problema que é especificamente, ou da nossa especificidade de trabalho, né, de atuação profissional. É curioso isso porque isso mais ou menos não se repete em quase nenhuma outra área. Você tem um mal-estar, uma dor, um incômodo, você procura um médico. Tem uma dúvida jurídica, procura um advogado. Você quer melhorar alguma coisa no ambiente da sua casa, você procura um paisagista, um arquiteto, um designer de interior. Mas quando o problema é de engenharia de estruturas ou atividades próximas como engenharia de obra, nós somos os últimos. Interessante isso. E podemos imaginar por que será que isso acontece? Que imagem que é essa que as pessoas não recorrem, em primeiro lugar, ao engenheiro? A gente, enfim, os nossos colegas, né, os colegas engenheiros, de vez em quando a gente conversa um pouco sobre isso. E eu acho que a gente, enquanto categoria profissional, não goza, digamos, de uma imagem social com que as pessoas lembrem imediatamente do seu trabalho. Da atuação. É isso, você quero ficar mais bonitinho, quero emagrecer, quero cuidar um pouco do meu corpo, vai no nutricionista, procura um personal trainer, vai na academia, né? Você se cerca de especialidades. Isso com a gente acho que está um pouco longe ainda. As pessoas, apesar de reconhecerem a importância do ofício e tudo mais, mas imediatamente não é o que ocorre. Você fala com o pedreiro, com o mestre de obra, com o encanador. Você tem um problema na sua parede, né, na estrutura em aço, ou algum problema, patologia na alvenaria. Enfim, você conversa com o eletricista, mas não chama um profissional habilitado e formado para aquela... Eu acho interessante o que você está colocando, que eu como consumidor, e observando, talvez a gente tenha uma imagem do engenheiro para coisas muito importantes. E para uma trinca de parede, talvez, não é coisa do engenheiro. Né? O engenheiro são coisas mais, né, radicais. Talvez seja isso, né? Eu acho que pode ser. Ao mesmo tempo, de novo, quando a gente pensa na área de saúde, eu gosto de pensar fazer alguns paralelos com os médicos. Imediatamente você vai numa farmácia, às vezes você sente uma dorzinha e fala, preciso fazer um exame. Você percebe
uma escalada de especialidades, mas que já são orientadas para o que você precisa. Mas os médicos também reclamam da automedicação, da vizinha que dá uma sugestão, não, toma um chazinho. Ou de terapias alternativas, né? Também tem um pouco isso, o pessoal da homeopatia. Então, falemos agora um pouco. Vamos falar o que é um engenheiro civil que trabalha na área de projetos de estrutura. O que é isso? O nosso trabalho, vou falar nosso enquanto categoria profissional, mas vou contar mais da minha atuação. Primeiro, é um trabalho que demanda bastante informação, bastante estudo mesmo. Além do que a gente aprende na faculdade, a faculdade normalmente é muito generalista. A gente aprende diversas áreas de engenharia, diversas disciplinas, e no fundo a atuação após a faculdade é muito menor do que o tanto de conhecimento que a gente adquiriu. Então, durante a faculdade você aprende hidráulica, elétrica, estruturas, mecânica de solos. Na área de estruturas tem outras diversas especialidades, mas na hora de trabalhar isso afunila bastante. Seria mais especializado. Então, é um tipo de trabalho fundamentalmente de escritório, não é um trabalho de campo. A gente acompanha a obra, faz visita, né? Principalmente quando tem que atuar com obras existentes. Tem que olhar mesmo, né? Tem que ir a campo, mas é um trabalho fundamentalmente de escritório e que envolve uma boa carga conceitual de formação, de procedimentos, de marchas de cálculo, né? Um trabalho que envolve bastante, como eu posso dizer, enfim, tem uma sistemática bem particular e é um trabalho de escritório. Então, após a faculdade, eu acho primordial, isso eu também acho que isso é comum a qualquer ofício, qualquer profissão, que educação continuada, seja autodidata, seja com pós-graduação formal, mestrado, doutorado ou cursos, essa é uma tônica muito importante no nosso ofício. Mas ele vai pensar o quê? Em fundação, quanto de coluna, quanto de concreto, de ferro? É esse o trabalho dele? Também. A gente, enfim, tem uma parte do trabalho que envolve modelagem, que a gente imaginar, a partir do objeto que será construído, ter uma certa abstração e imaginar um modelo estrutural que corresponda ou que represente o comportamento real da estrutura. Então a gente imagina um certo arranjo que represente o objeto, calcula, então usa software, tanto para cálculo quanto para desenho. Algumas ferramentas modernas já acoplam essas rotinas, inclusive com interface com outras disciplinas, como arquitetura, hidráulica, elétrica, enfim. Então é um trabalho que envolve essa parte físico-matemática. Depois disso, tem uma certa análise estrutural para a gente atender alguns limites de resistência, deslocamento, conforto humano no ambiente. Escolhido um material, a gente calcula o material, pode ser em concreto, então a gente vê as dimensões, qual que é a resistência do concreto, quanto de aço e como é que se arranja o aço dentro da massa de concreto. Se for estrutura em aço, a escolha dos perfis, a tipologia dos perfis, alguns detalhes de ligação. A mesma coisa serve para madeira ou alvenaria. São os 4 principais materiais estruturais que a gente usa. Calculados, né? A resistência dos materiais, o desempenho, o que a gente imagina que vai ser o comportamento da estrutura, a gente desenha. Então, o fruto do nosso trabalho é fundamentalmente desenho e especificações. Então, o que um cliente normalmente recebe quando nos contrata é um jogo de desenhos, que no fundo são instruções para executar a estrutura, ou o reforço da estrutura, o reparo, enfim. E pode ser junto com os desenhos ou à parte, especificações do serviço. Então, que tipo de material a gente usou, que tipo de uso é possível, né? Quando eu penso, estou aqui num estúdio de televisão, então eu vou fazer um edifício para um estúdio de televisão. Então, eu penso num certo uso e ocupação e te conto, olha, se você vai ter uma certa instrução de uso, de como é que você pode dispor carga, equipamento e se isso é confortável.
E esse é o grande produto do nosso trabalho, né? Então, tem uma coisa, quando as pessoas recebem isso, recebem um desenho, e às vezes não precisa ser muitos desenhos, nem desenhos muito elaborados, né? Nem sempre demanda isso, mas por trás disso tem um trabalho super extenso de estudo, pesquisa, modelagem, comparação, alguns problemas muito sofisticados a gente às vezes usa 2 softwares diferentes ou faz na unha mesmo. Né? Tem uma coisa bem curiosa, um engenheiro que eu gosto bastante comenta isso, né? Que um bom engenheiro consegue atuar quando acaba a luz. Porque quando acaba a luz não tem computador, não tem programa de desenho, não tem nenhum... Tem que resolver no braço. No braço. Então, E isso, então, vai para quem vai construir e orientar a construção. Orientar a construção. Certo. Então, digamos, ao emitir isso, nós somos responsáveis por essa etapa de trabalho. Na sequência, né, na corrente produtiva, depois da engenharia de estruturas de projeto, vem quem executa. Então, são áreas... Normalmente, quem executa não calcula e quem calcula não executa. Enfim, são carreiras diferentes, mas são bem parceiros. Né? A imagem que meus orientandos, os jovens, têm a respeito da engenharia é que o cara fica fazendo conta o tempo inteiro, quer dizer, aplicando fórmulas de física e fazendo conta o tempo inteiro. Essa é a imagem que se tem. Essa é a realidade do trabalho do engenheiro civil projetista? É um pouco. Não dá para se furtar. Quer dizer, nós somos... inclusive tem uma corrente que nos... E a gente às vezes também se fala de engenheiros calculistas, né? Nós somos engenheiros calculistas. Sei. Eu prefiro pensar que somos engenheiros projetistas, né? E cálculo é uma parte do trabalho, mas é uma parte, digamos, grande. Então, uma parte do nosso trabalho é com cálculo mesmo e uma parte é com desenho. Às vezes, alguns escritórios trabalham com equipes de cálculo e com equipes de desenho separados e alguns escritórios trabalham, o mesmo profissional faz as duas coisas. Eu, particularmente, gosto mais dessa segunda vertente, que quem calcula se envolva um pouco com a produção gráfica, que é o jeito da gente traduzir os nossos cálculos e o arranjo que a gente quer propor. Eu acho que normalmente me agrada mais isso, porque à medida que a gente calcula e desenha, a gente vai percebendo detalhes, interferências, tem que eventualmente ajustar o cálculo ou mexer um pouquinho no desenho. Eu acho que é um envolvimento mais completo. Mas, digamos, nós, engenheiros de projeto, engenheiros calculistas, temos uma carga de cálculo mesmo, de conta, bastante grande. Por sorte, muito do que a gente aprende na faculdade não se aplica na prática, serve mais como ferramental e desenvolvimento de raciocínio e conhecimento do que uso prático. E a gente tem programas muito bons hoje. Então, muita coisa que a gente até aprende na faculdade a fazer na mão e contas super complicadas, enormes. Reprova muito na faculdade. Muito, joga a autoestima do estudante. Isso é super ruim no curso de engenharia, isso acontece muito. Normalmente, os alunos de engenharia são bons alunos, eram bons alunos de escola, bons alunos de cursinho, enfim, pessoas interessadas, bom desempenho escolar e tal. Entra na faculdade de engenharia e muita nota baixa. Isso eu acho um problema porque isso atrapalha, primeiro desmotiva qualquer um, e depois eu acho que mexe muito com a autoestima de uma pessoa que era boa. Né? Então eu acho que isso é comum acontecer nos cursos de engenharia. Normalmente a gente tem que ter uma certa resiliência para não se abater com isso, mas isso eu acho que atrapalha. Mas tudo que a gente aprende, assim, sofre muito, na vida profissional é um pouco mais leve, porque as nossas ferramentas de trabalho para ter produtividade ajudam essa parte. Há algum tempo atrás, uma pessoa fez um mestrado e foi analisar o que acontecia, a alta reprovação e evasão do curso de engenharia. E descobriu que o grande responsável, primeiro, para acontecer isso, chama-se cálculo 1. Né? Eu tive 4.
Fiz cálculo 1, 2, 3 e 4. 4, né? Como você aprende isso no começo? Cálculo 1, física 1, cálculo numérico, estou tentando lembrar aqui dos grandes leões que a gente enfrentou. Realmente, afasta mesmo. E aí eu me perguntei, como pedagogo, sempre me pergunto, quer dizer, com esta informação, o que a escola de engenharia faz para amenizar isso? Parece que ela constata e continua tendo aquele mesmo cálculo 1, né? E isso acontece. Eu não sei, digamos, do ponto de vista da instituição, que tipo de ferramenta seria possível para melhorar esse ambiente, em contrapartida com uma carga matemática, e é uma matemática muito diferente do que a gente aprende no ensino médio, a gente aprende matemática superior mesmo, álgebra linear também, acabei de lembrar de outros. Eu acho que primeiro tem um choque de linguagem, um choque conceitual que é muito grande. Então, a gente dá um salto muito grande em relação ao que se aprendia no ensino médio. E eu acho que, eventualmente, as instituições atuam pouco em ajudar com que esse grande salto seja mais confortável. Os cursos têm 6 meses ou 1 ano e você precisa cumprir uma certa carga curricular muito rápido. Então, eu acho que tem uma dificuldade em acomodar mesmo. É muito interessante que as faculdades de engenharia, elas têm ao seu redor, né? Estou lembrando de uma em específico, vários cursinhos para fazer reforço nessas disciplinas. Tem um professor, um entrevistado em engenharia, que levantou uma hipótese interessante. Ele atribuiu esta causa ao problema que, no passado, quem davam essas matérias eram engenheiros, que conseguiam aproximar o cálculo, a disciplina, com a prática. E que hoje quem dão os professores vêm da matemática, que não fazem essa aproximação. Era uma hipótese que ele levantou que eu achei interessante. Eu vou te contar que no meu curso foi assim. As disciplinas de engenharia eram dadas por engenheiros, dentro do prédio da engenharia mesmo. E os cursos mais de matemática, que são os primeiros que a gente faz, são dados por professores da matemática, assim como a parte física, são dadas pela física, inclusive com algumas aulas nos próprios institutos. Eu concordo com essa abordagem. Curiosamente, os meus melhores professores, tive muitos bons professores no começo de curso, mas os professores que tinham uma atuação profissional mais constante, mais presente, conseguiam ter cursos onde a engenharia ficasse mais próximo. Tem uma coisa super complicada no curso de engenheiro, isso é legal comentar, que a gente só se aproxima de engenharia da metade do curso para frente. Isso também é uma coisa que eu acho que desanima um pouco os alunos. Você passa, no meu caso, 2 anos estudando praticamente matemática e física para sonhar no dia que vai acontecer engenharia. Só que até esse dia você... Demora. Mas a Poli está mexendo nisso, está mudando, já mudou o currículo, trazendo matérias profissionalizantes mais cedo, quer dizer, ela tá em uma estrutura de mudança. Para aproximar o cotidiano, enfim, o horizonte profissional do aluno. Desde que eu saí da Poli, acho que o curso, a estrutura curricular já mudou 2 vezes. E me parece que esse tipo de abordagem ajuda demais. Onde trabalha esse profissional? Em grandes construtoras? Normalmente, os engenheiros de projeto têm seus escritórios. Quer dizer, a gente temos as construtoras como clientes. Como às vezes é o cliente final, a construtora contrata o seu projeto. Às vezes é o dono do empreendimento, do shopping, da fábrica ou do condomínio, né, do prédio, da casa, que nos contrata, mas a nossa grande interface são com as construtoras. Então, digamos, até imagino que algumas construtoras, fábrica de estrutura metálica normalmente tem escritório com projeto. Você falou que o mercado, vamos dizer, do varejo agora, não do atacado, construtor, constrói um prédio, que seja de aço, de madeira, mas o varejo, o consumidor, o cara que tem uma casa, que apareceu uma grande trinca, quer dizer, a gente, como consumidor, deveria também recorrer a um engenheiro. Eu acredito muito que sim.
Sei. Muito que sim. Quer dizer, às vezes o seu problema não demanda grandes soluções de engenharia, mas esse pode ser um parecer de engenheiro. Olha, você não precisa da contratação do engenheiro, você pode contratar um engenheiro de obra ou só uma mão de obra especializada para executar algum trabalho, mas me parece que o mais correto seria sempre consultar um especialista na atividade e aí ele orienta qual que é o melhor caminho a seguir, qual que é as providências que devem ser tomadas. Acho que socialmente, digamos, a gente tem, por nos acharem que engenheiro de projeto, de cálculo, é muito bitolado na matemática, na física e tal, a gente se afasta um pouco desse ambiente, né? Acho que as pessoas têm um pouco de, sei lá, um preconceito com isso, não sei qual seria uma boa palavra. Mas, de fato, não somos assim o tempo todo. Mas o nosso trabalho exige um rigor técnico muito grande, porque tem uma coisa, qualquer acidente de engenharia normalmente causa prejuízo material e, porventura, risco a vida mesmo. Né? Então a gente tem uma questão patrimonial importante, que é cuidar da sua casa, né? Enfim, do seu prédio e tal, mas da sua vida. Né? Então, diminuir... essa semana mesmo eu tive uma conversa assim com alguns colegas, né? Diminuir o valor da engenharia em função do porte do objeto não me parece ser correto. Porque se der um problema numa guarita e eventualmente ferir uma pessoa, é uma vida, né? Assim, é tão grave quanto se isso acontecer dentro de um shopping ou dentro de uma edificação de maior porte, dentro de uma fábrica. Né? Então, relevar o porte da obra para que demande uma avaliação de engenharia não me parece correto, porque o prejuízo material vai existir, o risco à vida sempre existe. Vamos falar agora de mercado de trabalho. Vivemos um período, difícil, estão dizendo agora, em 2019, entrando numa recessão, né? Como é que está esse mercado? Quer dizer, para futuros engenheiros agora, como é que você vê isso? Para algumas especialidades de engenharia, o mercado nunca foi muito grande. Digamos, a gente tem, em relação a projetistas de estrutura de concreto, que é a maioria da atuação dos colegas de projeto, temos muito menos engenheiros de estrutura de aço, menos ainda de estrutura de madeira. Né? Então, tem alguns nichos que, quando o mercado aquece, a gente tem mais trabalho. Quando o mercado esfria, a gente tem menos trabalho, mas isso não mexe muito com a configuração da quantidade de profissionais disponíveis e atuantes. A gente, há alguns anos já passou e passa ainda, né, por um momento bem difícil, né, a economia em recessão. As construtoras, grandes construtoras afetadas. Afeta a venda do imóvel, aí constrói menos, a gente tem menos trabalho, as pessoas com mais dinheiro reformam a casa, compram terreninho, a crise, né, vai tendo esse tipo de contingenciamento de dinheiro mesmo. Então os trabalhos diminuíram mesmo, assim. Tem bastante escritório que teve que reduzir equipe e tal. Desde a metade do ano passado para cá, há uma percepção de melhora. Perto de eleição, sempre piora um pouquinho e logo depois da eleição, sempre melhora um pouquinho. Né? Independente de quem... se prefeito, governador ou presidente, esse é um ciclo que a gente vive, né? A atividade profissional vive um pouco esse ciclo. Então fora a gente... a ação da Lava Jato, que afetou as grandes construtoras. E aí tem um efeito cascata, né? Vai afetando as grandes construtoras, os grandes escritórios de projeto, aí afeta as pequenas construtoras, os escritórios menores, né? Isso foi se disseminando. Então, desde fechar fábrica e estaleiro até parar a reforminha da edícula de casa, Só a cadeia produtiva que foi afetada. Na época anterior, governo Lula, principalmente, se dizia,
né, o contrário, que faltavam engenheiros para dar conta da demanda. A gente teve, do ponto de vista de mercado e ocupação, um boom grande entre, digamos, 2008 a 2012, enfim. Né, o programa Minha Casa Minha Vida, as grandes construtoras as pessoas tinham mais recursos, então conseguiam comprar imóvel, financiar. Então, desde o Minha Casa Minha Vida, e tem muitos colegas atuaram nesse segmento, até mercado, né, imobiliário, com grandes construtoras, shopping, loja, enfim, tudo cresceu bastante. Na minha opinião, nunca faltou engenheiro. Essa é uma opinião bem particular, mas que eu acho que não... Se a gente comparar com outros países do mundo, né, a Coreia, por exemplo, forma, em relação à população local, muito mais engenheiros que no Brasil, proporcionalmente, muito mais. A China também tem capacidade técnica, formação técnica muito grande. Eu acho que nunca faltou. Eu tenho, desde quando eu estava na faculdade, me formei, trabalho, boa parte dos meus colegas de faculdade, claro, tem muitas áreas de engenharia. Poucos seguiram na engenharia. Seja qualquer área, foram trabalhar com outras coisas. Então, se a engenharia fosse um trabalho, por um lado, socialmente mais, com uma reputação melhor, questões de remuneração também, todo mundo acha que engenheiro ganha muito dinheiro, alguns sim, mas não é bem assim, né? Trabalhamos bastante. Se afastaram do trabalho. Então, acho que se a gente tivesse um contexto social e econômico mais interessante, a gente não perderia colegas para outras atividades, como o mercado financeiro, banco, etc. Muito bem. Não vi, de verdade, eu não vi nenhum... os escritórios cresceram, enfim, conseguiram contratar mais gente e tal, mas, de fato, eu não sei se faltou engenheiro, não. Então, o que é importante perceber é que, por essa conversa, que o mercado não é estável, ele muda no tempo. Estamos melhorando. A gente tem uma perspectiva e uma perspectiva e percepção, são duas coisas, que está melhorando. Principalmente no setor, pessoal que trabalha com estrutura em aço, que é a minha área de atuação, a gente está tendo uma retomada de atividade e isso, enfim, anima, né? Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.